E aí você precisa entender que existem 4 tipos de perfis comportamentais, que é a teoria DISC, que é o dominante, o influente, o estável e o conforme. O dominante, a dominância, ela exerce controle sobre, ela predomina. A influência, ela influencia com a ação, ela tem um poder da persuasão. A estabilidade, ela mantém-se constante, é estável. A conformidade, você vai agir de acordo, em conformidade. Então, o que é ser dominante? Eu vou falar para você agora um pouco sobre fator dominância, que é o D dentro da teoria DISC. Dominância é o fator do controle e da assertividade. O traço que indica como é que uma pessoa lida com adversidades, obstáculos e desafios tentando superá-los. Pessoa com a alta intensidade do fator D, elas são diretas, ousadas, competitivas e elas lutam energicamente para atrair os resultados que desejam. Os dominantes, eles são determinados e decididos, com alta capacidade de concentração e muito foco no trabalho, principalmente nos objetivos e nos resultados. Na maior parte das vezes, eles tendem a desconsiderar os aspectos emocionais e sentimentais que rodeiam seus relacionamentos, os quais, em geral, são construídos sem muita intimidade. Quais são as características da essência do fator D, do fator dominância? Eles gostam de desafios e agem de modo determinado para a conquista de resultados e objetivos. Eles precisam de autonomia e de posições que lhe permitam visualizar oportunidades de crescimento. Eles sentem-se confortáveis e muito confiantes para assumir posições de comando e liderança. Eles lidam bem com situações de risco e de pressão, sobretudo quando é necessário decidir rápido. Então, como é que você vai reconhecer um dominante? A palavra-chave que revela se uma pessoa apresenta um comportamento com alta intensidade do fator D é a intolerância. Se algo incomoda um dominante, ele não terá papas na língua nem freios para falar em alto e bom som do seu desconforto ou que ele está insatisfeito. Ele vai apontar sem subterfúgios o motivo da insatisfação. Doa quem doer. Tudo é para ontem. Sua intolerância e impaciência também podem ser percebidas quando precisam lidar com alguém cujo ritmo é mais lento ou que necessite de muitos dados e muitas explicações para realizar algo. A raiva do dominante, ela pode ser vista como uma potência para a ação, uma ferocidade inata, uma chama que impulsiona a perseguir incansavelmente os objetivos. Se esse indivíduo ele tem noção ou consciência do impacto que esses impulsos provocam, ele poderá controlar e canalizar esse sentimento de raiva para usá-lo a seu favor e no momento adequado. Então, contudo, se não tem essa consciência, esse sentimento ele vai ser extremamente tóxico, tanto para ele como para as pessoas que o cercam. Então, se você é uma pessoa autoritária, dominador, impositivo, o que você poderia mudar? Você poderia ser mais justo, mais democrático e mais paciente em suas decisões. Se você é inflexível e parcial, se você sempre decide em detrimento de apenas um lado, você vai ter que buscar ser mais conciliador, vai tentar agregar diferentes pontos de vista. Se você é individualista, egocêntrico e fechado, você vai tentar se abrir mais às ideias e opiniões dos outros. Se você é uma pessoa obstinada, insistente, teimosa, você vai buscar ouvir mais antes de tirar conclusões. Se você é autoritário e arrogante, o que é que você vai poder mudar? Em vez de impor as suas ideias, você vai discutir com seus pares e vai ser mais cuidadoso ao explicar os porquês de suas propostas. Se você é aquela pessoa concentradora, que sente-se infalível e inquestionável, você vai procurar o consenso entre os integrantes da equipe na tomada de decisão. Isso vai ajudar você a aderir isso vai ajudar as pessoas a aderir à sua causa. Se você se sente absoluto, quase um despótico, você vai observar a hierarquia da empresa e vai evitar atropelar a autoridade. Se você é aquela pessoa expansiva, extrovertida, excessivamente confiante,
você vai ser mais cauteloso com o seu tom de voz, com a sua linguagem corporal, para evitar passar um tom de agressividade. Se você é aquela pessoa reservada, solitária, que sente-se como um herói ou um salvador, você vai tentar agir com mais empatia, abrir mais espaço para a participação de seus colegas. Então, identifique em seu dia a dia pelo menos uma ou duas situações em que você se percebe como controlador, como uma pessoa excessivamente confiante, como uma pessoa teimosa. Quais ações ou medidas você poderia tomar para melhorar esses seus comportamentos? O que seria melhor em sua vida ou seu trabalho se você pudesse mudar ou melhorar esses comportamentos? O que está por trás de um comportamento tão intenso e pouco flexível? São os medos que assombram, às vezes de maneira inconsciente, essas pessoas. Então, você precisa se conhecer. Um indivíduo que tem uma predominância do fator dominante, ele tem medo de falhar, ele tem medo de perder o poder e a autoridade, ele tem medo de perder a autonomia e a liberdade de agir, ele tem medo de se submeter ou de se subordinar a alguém, ele tem medo de perder posição para outra pessoa, porque eles são muito competitivos, eles têm medo de reconhecer os próprios erros. Então, quais são as principais características e os pontos fortes dos dominantes? Eles trazem dinamismo às relações interpessoais e eles têm facilidade para comandar pessoas, porque eles demonstram autoconfiança e posicionamento firme. São propensos a mudanças e rápidas tomadas de decisões, por isso eles se expõem mais aos riscos, mas são sempre determinados e focados nos objetivos com máxima urgência para a entrega dos resultados. Ousados e com ritmo acelerado, eles estão quase sempre em busca de grandes realizações, são exigentes e apontam possíveis falhas no que diz respeito à solução de problemas e desafios. Eles lidam bem com situação de pressão. Eles são também visionários, gostam de inovações e, quando otimistas, seu ritmo e energia podem motivar a equipe, podendo alcançar um equilíbrio entre qualidade e velocidade para chegar aos resultados e padrões exigidos de forma externa e interna. Então, eu te falei aí do fator dominante. Quero falar com você agora do fator influência, que é o I na teoria DISC. A influência é o fator da comunicação e da sociabilidade. Indica como uma pessoa lida com as outras e como ela pode influenciá-las e persuadi-las. Indivíduos com alta intensidade do fator I, eles são radiantes, otimistas, extrovertidos, sociáveis, calorosos e abertos com os outros. Eles não gostam de passar despercebidos. Eles precisam do contato interpessoal. Eles trabalham muito bem em equipe e contagiam as pessoas com seu entusiasmo, contribuindo para manter a positividade do ambiente. Eles são também criativos e ágeis em suas ações. Eles adoram expressar ideias e raramente se permitem ficar entediados. Um influente, por exemplo, ele valoriza o status, ele gosta de ser reconhecido e homenageado por amigos e familiares e de se sentir que é importante. Interagir também é uma motivação do indivíduo com alta influência. Quais são as características de essência do fator influência? Eles gostam de fazer parte de grupos e têm necessidade de desenvolver novos relacionamentos. Eles têm a habilidade de comunicação e persuasão. Sua rede de contatos, seu networking, é fundamental para conseguir o que querem, por isso eles as alimentam o quanto podem. São pessoas criativas e sempre estão em busca de maneiras diferentes de fazer as coisas. Eles são otimistas, entusiastas e, em geral, eles têm muita facilidade para expressar suas emoções. Como é que você vai reconhecer uma pessoa influente? Ela tem grande capacidade de comunicação. A palavra-chave desse perfil é sociável. São bastante animadas, positivas, transbordam energia, têm uma grande capacidade de socialização desse perfil. Buscam reconhecimento e talvez até como estratégia inconsciente, eles valorizam muito a opinião alheia. Se você é uma pessoa dispersiva ou age de maneira imprevista, você vai precisar procurar ficar atento mais aos detalhes.
Se você é exibicionista, vaidoso ou se preocupa de maneira excessiva com sua imagem pessoal, você vai tentar se concentrar mais em resultados do que na sua própria popularidade. Se você é expansivo, não deixe os outros falarem, procure ouvir mais, tente falar menos, dê espaço para os outros também. Se você não escuta os outros, se preocupa apenas com o que dirá, você precisa dar mais atenção ao que as outras pessoas estão dizendo, ouça mais. Se você é uma pessoa impulsiva, imediatista, procure agir com mais reflexão, pensando inclusive nos próximos passos, quando tiver de tomar uma decisão. Se você é desordenado, vai misturando o que precisa ser feito, sem se preocupar muito com prioridades, planeje suas metas e liste suas ações para você ter maior controle e poder assim realizar mais. Se você decide no calor da hora, expressa-se de modo apaixonado, você precisa ter mais controle emocional de seus atos. Então, se você atrapalha, se confunde prazos e prioridades, você precisa ser mais cauteloso e organizado. Então, identifique em seu dia pelo menos uma ou duas situações em que você se percebe como impulsivo, desordenado, querendo dar um passo maior do que a perna. Que ações ou medidas você poderia tomar para melhorar esses comportamentos? O que seria melhor na sua vida, no seu trabalho ou na sua família, se você pudesse mudar ou melhorar esses comportamentos? Então, isso aí são reflexões. Indivíduos com predominância do fator influente, eles têm medo de ser rejeitado, têm medo de ficar sozinho, têm medo de frustrar as expectativas dos outros, de não ser reconhecido e valorizado como gostaria, de não se sentir apoiado e tem medo de perder o prazer em suas ações e rotinas. Esses são os medos dos influentes. E, Karine, quais são as principais características e pontos fortes dos influentes? Eles costumam liderar de maneira mais descontraída, positiva e liberal. Não se prendem a regras e padrões estabelecidos. Eles buscam estabelecer conexões e desenvolver uma relação de influência positiva com seus liderados. São mais voltados para pessoas do que para as coisas. Preferem alcançar seus objetivos por meio do diálogo e dos relacionamentos. Tem extrema facilidade para motivar a sua equipe com otimismo, entusiasmo e dinamismo, o que tende a melhorar o ritmo e aumentar a velocidade de seus liderados. São considerados agregadores. Esse estilo é geralmente mais informal nos relacionamentos, deixam o ambiente mais positivo. Quase sempre eles são extrovertidos, são ótimos argumentadores, apresentam facilidade para convencer e influenciar seus colaboradores. Eles são intuitivos, em geral, eles são peritos em lidar com imprevistos e mudanças não planejadas e sempre consideram aspectos emocionais e sentimentos da equipe. E agora eu vou falar para você do fator estabilidade, que é o S lá no DISC. Estabilidade é o fator do equilíbrio, da empatia e da lealdade. Indica como uma pessoa lida com mudanças e estabelece seu próximo ritmo de vida. Pessoas que apresentam alta intensidade do fator S, elas costumam ser boas ouvintes, elas costumam ser atenciosas, elas demonstram interesse genuíno pelo sentimento dos outros. Os estáveis, assim como os influentes, têm bastante propensão para os relacionamentos interpessoais, porém, com uma grande diferença em relação aos influentes. Para o indivíduo estável, é realmente importante o bem-estar do outro, mesmo que ela, a pessoa estável, ela fique em desvantagem ou em segundo plano. E quais são as características de essência do fator estabilidade, do fator S? Valorizam o planejamento, com orientações claras e responsabilidades bem definidas. São pessoas calmas e tranquilas, gostam de ambientes harmônicos e têm capacidade para apaziguar conflitos. Serão resistentes às mudanças, caso não tenham clareza do propósito e das etapas envolvidas. Têm preferência por trabalhar em grupo e decidir coletivamente. Se você percebe ou identifica resistências, o que você precisa mudar? Você precisa tentar ser mais aberto a oportunidades. Se você é aquela pessoa rígida e fechada, você vai procurar ter mais flexibilidade e aceitar as mudanças. Se você está muito concentrado nas metas e no objetivo final,
Você precisa dar mais atenção aos prazos e acompanhar o ritmo de realização exigido. Se você evita conflitos, você vai procurar encarar os problemas e as situações difíceis com energia e coragem. Se você ressente-se com facilidade ao receber críticas, você vai tentar ser menos sensível e emotivo, reconhecer seus erros e trabalhar para minimizá-los. Se você está com trabalho acumulado, você vai precisar estabelecer prioridades e, com isso, diga não quando necessário. Se você percebe-se muito apegado às tradições, você vai procurar estar mais acessível às inovações. Se você percebe que está privilegiando muitos seus colegas em seu próprio detrimento, você vai agir no sentido de atender também às suas próprias necessidades e desejos. Se você é excessivamente cuidadoso ao falar de coisas simples, você precisa apresentar de maneira mais direta, objetiva e assertiva. Então, aí estão pontos onde você é e o que você precisa fazer para melhorar. Então, se você se preocupa demais com o que pensam os outros sobre você, a respeito de você ter, ao ponto de você ter receio de se expor, o que é que você precisa melhorar? Você precisa expressar mais os seus pensamentos e posições sem medo da opinião de terceiros. Se você é aquela pessoa lenta e excessivamente ponderada, você precisa ser menos hesitante e mais decidido. Então, se você mistura o seu problema com o dos outros, o que é que você precisa melhorar? Não gaste tanto suas energias com questões que não lhe dizem respeito. E quais são os medos comuns encontrados no fator estabilidade? Por serem mais abertos a opiniões, eles costumam ser mais conciliadores. Frequentemente tomam decisões de maneira compartilhada, já que não gostam de expor a risco. Dessa forma, aumentam as suas possibilidades de participação em sua liderança, o que contribui para que o grupo se sinta mais valorizado. São introspectivos, têm facilidade em agir com mais paciência para orientar e acompanhar a execução das tarefas com equilíbrio, raramente agem com impulsividade ou autoritarismo, não emitindo ordens imperativas. Na realidade, isso aí que eu falei para você são os pontos fortes do estável, são os pontos fortes. Os medos é o que eu vou falar agora. Eles têm medo de cenários imprevisíveis, eles têm medo de ousar e arriscar, eles têm medo de decepcionar ou ser decepcionado, eles têm medo de perder o autocontrole, eles têm medo de participar e envolver-se demais, eles têm medo de lidar com conflitos. Então, anteriormente eu te falei das características dos pontos fortes, que são mais abertos a opiniões, são conciliadores, tomam decisões de maneira compartilhada, não gostam de se expor a riscos, aumentam sua possibilidade de participação em liderança, o grupo vai se sentir muito mais valorizado. Como eles são mais introspectivos, eles têm facilidade em agir com mais paciência, por orientar e acompanhar a execução das tarefas com equilíbrio, porque eles são bem equilibrados, e raramente eles agem com impulsividade ou autoritarismo, o que não emitem ordens imperativas. Então, esses aí são os pontos, são as principais características e pontos fortes dos estáveis. Os medos que eles têm, vou repetir, cenários imprevisíveis, ter medo de ousar e arriscar, ter medo de decepcionar ou ser decepcionado, medo de perder o autocontrole, medo de participar e envolver-se demais e tem medo de lidar com conflitos, ok? Então, isso aí são pontos importantíssimos para que você se conheça também. Vou falar agora do fator conformidade, que é o C na teoria do DISC. Conformidade é o fator da estrutura, do detalhe e do fato, da realidade. Indica como a pessoa lida com regras e procedimentos. Indivíduos com alta intensidade do fator C, eles apresentam altos níveis de precisão e relutam bastante em revelar informações sobre si próprios. Quem tem um estilo conforme como predominante em sua personalidade, ele é considerado lógico, analítico e racional. Alguém que pensa de maneira sistemática, com base em dados e fatos, e toma decisões de maneira bastante cautelosa e fundamentada. Quais são as características essenciais do fator conformidade? Eles buscam seguir todas as regras e procedimentos para garantir a exatidão do que se propõe a fazer.
Eles apresentam forte tendência ao perfeccionismo, podendo ser centralizadores com tarefas que deveriam ser compartilhadas. Eles gostam de ter o máximo de informações para analisar problemas, situações e definir estratégias. Eles têm padrões de exigências muito elevados, tanto para si como para os colegas. Então, se você faz exageradas cobranças, o que é que você poderia mudar? Busque ser menos exigente consigo mesmo e com os outros. Se você orienta-se apenas pelo que lhe é familiar, busque procurar valorizar as diferenças. Se você percebe que está pegando um pouco pesado demais com seus pares ou equipe, você precisa ser menos crítico e valorizar mais as iniciativas. Se você usa muito do seu tempo e dos outros buscando o máximo de perfeição em detrimento da entrega, é necessário que você concentre-se mais, primeiramente, em fazer o que precisa ser feito, em vez de fazer tudo com extrema perfeição. Se você se vê como principal responsável pelos trabalhos que sua equipe entrega, você tem que buscar valorizar também as pessoas envolvidas no processo. Se você tem dado exagerada atenção à realização das tarefas, independentemente do que pensam as pessoas, você vai procurar observar as necessidades e os sentimentos dos outros. Quais são os medos comuns de quem tem o fator conformidade? Eles têm medo de cometer falhas ou de não seguir as normas. Eles têm medo de não ter pensado em todas as possibilidades. Eles têm medo de receber críticas ao seu trabalho. Têm medo de não ter informações suficientes e têm medo de não fazer a melhor escolha. E quais são as características e os pontos fortes do fator conformidade? Eles são formais, disciplinados, têm foco nas atividades relacionadas ao trabalho, por isso eles são extremamente exigentes e esperam que seus liderados tenham a mesma atitude. Eles preferem que os objetivos sejam alcançados por meio do trabalho árduo. Eles costumam se incomodar quando seus liderados perdem o foco em conversas ou exageram na informalidade. Eles apresentam-se com racionalidade, sendo mais cautelosos. Preferem tomar decisões com segurança depois de muita análise baseada em fatos concretos. Eles são sempre cuidadosos e organizados. Eles gostam de especificidade, evitando assim possíveis erros decorrentes da falta de preparo e controle. Eles são preciosistas e preocupam-se em acertar com atenção na entrega de resultados com alta qualidade. Então, após essa jornada de descoberta sobre como você e as pessoas ao redor pensam, agem e interagem, nós temos certeza de que entender os perfis comportamentais lhe abrirá novos horizontes de interpretação em relação aos seus colaboradores. Então, esse assunto é de extrema importância. Você precisa realmente entender. A teoria diz que você precisa entender sobre perfil comportamental.